Seção 2ª. Do funcionamento da Câmara. Artigo 17. No primeiro ano de cada legislatura, a Câmara reunir-se-á, no primeiro dia de janeiro, para dar posse aos vereadores, prefeito e ao vice-prefeito, e eleger a mesa diretora da Câmara para os cargos de presidente, vice-presidente e secretários, para um mandato de 1 ano, vencendo em 31 de dezembro do respectivo ano. Parágrafo 1º. Imediatamente após a posse, os vereadores reunir-se-ão sob a presidência do mais idoso dentre os presentes, e, havendo maioria absoluta dos membros da Câmara, elegerão os componentes da mesa, que serão automaticamente empossados em seus cargos de direção. Parágrafo 2º. Inexistindo número legal, o vereador mais idoso entre os presentes, permanecerá na presidência e convocará reuniões diárias, até que seja eleita a mesa. Parágrafo 3º. A eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Formiga será composta por chapa completa, ou não, e deverá ser inscrita por qualquer vereador diplomado, devendo apresentar requerimento à mesa diretora até 10 dias antes do dia da posse em 1º de janeiro do primeiro ano de cada legislatura. O ato de posse da mesa diretora será contínuo e ocorrerá em uma única reunião. Parágrafo 4º. Para os anos subsequentes ao primeiro ano da legislatura, a eleição da mesa diretora acontecerá na penúltima reunião ordinária do mês de dezembro, devendo os requerimentos serem apresentados até o último dia útil da semana anterior à eleição. Parágrafo 6º. Não será permitida recondução de vereador para cargo da mesa, na eleição subsequente. Parágrafo 7º. O vereador que não tomar posse na reunião prevista neste artigo, deverá fazê-lo dentro do prazo de 15 dias, contados do início do funcionamento normal da Câmara, sob pena de perda de mandato, salvo motivo justo, aceito pela maioria absoluta dos membros da Câmara. Parágrafo 8º. No ato da posse, e ao término do mandato, os vereadores deverão fazer declaração de seus bens, na forma da lei, e conforme dispuser o regimento interno. Artigo 18. A mesa da Câmara se compõe do presidente, do vice-presidente, do primeiro secretário, e do segundo secretário, os quais se substituirão nessa ordem. Parágrafo 1º. Na constituição da mesa é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos, ou dos blocos parlamentares que participam da casa. Parágrafo 2º. Na ausência de todos os membros da mesa, o vereador mais idoso assumirá a presidência. Parágrafo 3º. Qualquer componente da mesa poderá ser destituído, pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara, quando faltoso, omisso ou ineficiente no desempenho de suas atribuições regimentais, elegendo-se outro vereador para a complementação do mandato. Artigo 19. A Câmara terá comissões permanentes e temporárias. Parágrafo 1º. As comissões permanentes, além do que dispuser o regimento interno, em razão de sua competência, cabe: Inciso 1º. Discutir e emitir parecer sobre as proposições submetidas à sua apreciação, na forma do regimento interno. Inciso 2º. Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil. Inciso 3º. Convocar os secretários municipais ou diretores equivalentes, para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições. Inciso 4º. Receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa, contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas. Inciso 5º. Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Inciso 6º. Exercer, no âmbito de sua competência, a fiscalização dos atos do Executivo e da administração indireta. Parágrafo 2º.
As comissões temporárias, criadas por deliberação do plenário, serão destinadas ao estudo de assuntos específicos e à representação da Câmara em congressos, solenidades ou outros atos públicos, e conforme dispuser o regimento interno. Parágrafo 3º. Na formação das comissões, assegurar-se-á, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participem da Câmara. Parágrafo 4º. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno da Casa, serão criadas pela Câmara Municipal, mediante requerimento de 1/3 dos seus membros, para apuração de fato determinado, e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Artigo 20. A maioria, a minoria e as representações partidárias com número de membros superior a 1/10 da composição da Casa terão líder e vice-líder. Parágrafo 1º. A indicação dos líderes será feita à mesa, em documento subscrito pelos membros das representações majoritárias e minoritárias ou representações partidárias, nos 8 dias que se seguirem à instalação do primeiro período legislativo anual. Parágrafo 2º. Os líderes indicarão os respectivos vice-líderes, dando conhecimento dessa designação à mesa da Câmara. Artigo 21. Além de outras atribuições previstas no regimento interno, os líderes indicarão os representantes partidários nas comissões da Câmara. Parágrafo único. Ausente ou impedido o líder, suas atribuições serão exercidas pelo vice-líder. Artigo 22. A Câmara Municipal, observando o disposto nesta lei orgânica, compete elaborar seu regimento interno, dispondo sobre organização, a polícia, o provimento de cargos de seus serviços e, especialmente, sobre: Inciso 1º. Sua instalação e funcionamento. Inciso 2º. Posse de seus membros. Inciso 3º. Eleição da mesa, sua composição e suas atribuições. Inciso 4º. Número de reuniões mensais. Inciso 5º. Comissões. Inciso 6º. Sessões. Inciso 7º. Deliberações. Inciso 8º. Todo e qualquer assunto de sua administração interna. Artigo 23. Por deliberação da maioria de seus membros, a Câmara poderá convocar secretários municipais ou diretor equivalente para, pessoalmente, prestar informações acerca de assuntos previamente estabelecidos. Parágrafo único. A falta de comparecimento do secretário municipal ao diretor equivalente, sem justificativa razoável, será considerada desacato à Câmara, e, se o secretário ou diretor for vereador licenciado, o não comparecimento, nas condições mencionadas, caracterizará procedimento incompatível com a dignidade da Câmara, para a instauração do respectivo processo, na forma da lei federal, e consequente cassação do mandato. Artigo 24. O secretário municipal ao diretor equivalente, a seu pedido, poderá comparecer perante o plenário ou qualquer comissão da Câmara, para expor assunto, e discutir projeto de lei ou qualquer outro ato normativo relacionado com o seu serviço administrativo. Artigo 25. A mesa da Câmara poderá encaminhar pedidos escritos de informações aos secretários municipais ou diretores equivalentes, importando crime de responsabilidade à recusa, ou não atendimento, no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informação falsa. Artigo 26. A mesa, dentre outras atribuições, conforme dispuser o regimento interno, compete: Inciso 1º. Tomar todas as medidas necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos. Inciso 2º.
Propor projetos de lei que criem ou extingam cargos nos serviços da Câmara e fixem os respectivos vencimentos. Inciso 3º. Apresentar projetos de lei dispondo sobre abertura de créditos suplementares ou especiais, através do aproveitamento total ou parcial das consignações orçamentárias da Câmara. Inciso 4º. Promulgar a lei orgânica e suas emendas. Inciso 5º. Representar, junto ao Executivo, sobre necessidade da economia interna. Inciso 6º. Contratar pessoal, na forma da lei, por tempo determinado, ou não, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Inciso 7º. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, destinados ao Poder Legislativo Municipal, ser-lhe-ão repassados, os 12º até o dia 20 de cada mês. Parágrafo único. O repasse financeiro dos recursos, a que se refere o item 7º, será feito mediante crédito automático em conta própria da Câmara Municipal, nas agências bancárias a serem indicadas pelo presidente, descontados diretamente nos créditos mensais do FPM. Inciso 8º. É vedada a retenção ou restrição do repasse ou emprego dos recursos atribuídos ao Poder Legislativo, sob pena de crime de responsabilidade. Artigo 27. Dentre outras atribuições, compete ao presidente da Câmara. Inciso 1º. Representar a Câmara em juízo e fora dele. Inciso 2º. Dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara. Inciso 3º. Interpretar e fazer cumprir o regimento interno. Inciso 4º. Promulgar as resoluções e os decretos legislativos. Inciso 5º. Promulgar as leis com sanção tácita, e aquelas cujo veto tenha sido rejeitado pelo plenário, desde que o prefeito não aceite esta decisão em tempo hábil. Inciso 6º. Fazer publicar os atos da mesa, as resoluções, os decretos legislativos, e as leis que vier a promulgar. Inciso 7º. Autorizar as despesas da Câmara. Inciso 8º. Representar, por decisão da Câmara, sobre a inconstitucionalidade de lei ou ato municipal. Inciso 9º. Solicitar, por decisão da maioria absoluta da Câmara, a intervenção no município, nos casos admitidos pela Constituição Federal e pela Constituição Estadual. Inciso 10. Manter a ordem no recinto da Câmara, podendo solicitar a força necessária para esse fim. Inciso 11. Encaminhar, para parecer prévio, a prestação de contas do município ao Tribunal de Contas do Estado ou órgão, a que for atribuída tal competência.